pessoal, tudo bom? Vamos ver aqui então hoje a nossa segunda aula da Lei Orgânica de Shangri-La, que a gente vai ver o artigo 7º-A. Por que só um artigo numa aula? Porque tu vai ver que esse artigo é bem grandinho, tá? Então vamos lá, vamos ver esse artigo grandinho que a gente trouxe para a aula de hoje. Artigo 7º-A fala o quê? A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A sigla disso é LIMP, L-I-M-P-E, LIMP. É bem conhecido já dos concurseiros de plantão, o pessoal que costuma estudar para concurso sabe que esses são os princípios constitucionais da administração pública na Constituição, né? Tá lá na Constituição esses princípios da administração pública, no artigo 37, e a gente traz aqui então para a administração pública do município, reafirmando o que já está na Constituição, tá certo? Fala que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, não precisa ser brasileiro nato, tá? Que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Pode ter casos de estrangeiro na forma da lei que defina isso, tá? 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, para investir em um cargo público tem que fazer concurso. Pode ser de provas ou de provas e títulos, que pode contar também tudo que a pessoa tiver de cursos, pós-graduação e tudo mais. Normalmente os cursos de nível superior, os cargos de nível superior são providos por provas e títulos. Cargos de professor, por exemplo, do município, também provas e títulos. Ou então de provas, normal, né, só a prova. Ressalvado então as nomeações de cargo em comissão, que aí o prefeito pode decidir quem entra, quem sai de forma livre e tranquila, tá? 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Se o prazo de validade do concurso for de 1 ano, ele é prorrogável por mais 1 ano. Se ele for de 1 ano e meio, é prorrogável por mais 1 ano e meio. Então, se ele for de 2 anos, será prorrogável por mais 2 anos. E se for 3 anos? Não tem como ser 3 anos, porque é de até 2 anos, tá certo? Então, até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. O que a legislação brasileira permite é, no máximo, 4 anos a validade de um concurso público. Sendo que é de até 2 anos o prazo inicial dele, e depois desses 2 anos transcorrerem, eles podem prorrogar por mais 2 anos, tá certo? Ou seja, prorrogável uma única vez por igual período, tá? 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, com certeza, durante o período que tiver vigente um concurso, todos os cargos que forem providos daquela natureza vai ser obedecida a ordem de classificação do concurso, que é uma obviedade, né? Vamos lá? Próximo. O 5 fala que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições de percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não vai se colocar função de confiança para fazer serviço meramente burocrático. Vai ser serviço de direção, assessoria e chefia de direção, chefia e assessoramento. Somente, tá certo? 6 fala que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, se tem ali um sindicato, esse servidor ele vai ter o direito de associar aquele sindicato sem que haja nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de censura, tá? O 7 fala que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Não havendo leis específicas, a gente acaba se remetendo aos direitos de greve lá da CLT, né, da Consolidação dos Direitos do Trabalho, que é a lei geral do trabalho no ramo privado, tá? 8º, a lei reservará percentual dos cargos de empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, as pessoas que tiverem qualquer tipo de deficiência, elas têm então direito a ter reservado um número X de vagas, né, de acordo, né, definindo os critérios então da sua admissão de acordo com a função a ser exercida, tá certo?
O 9º fala que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Pode ter casos que vai ser feito os processos seletivos simplificados, aquilo lá que a gente tem, se você viu ou não viu, não sei, mas é na última aula do regime jurídico dos servidores públicos, na aula 12, é falado então sobre essa contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público, certo? O 10 fala que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Quer dizer então que eles só podem ser fixados ou alterados mediante lei específica, mas é assegurado todo ano a reposição da inflação, né, que é feito uma vez por ano no município de Xangri-Lá. Não sei se é uma coisa que é no Brasil inteiro, mas em Xangri-Lá especificamente, uma vez por ano, no mês de fevereiro, é feito o reajuste desse salário desses servidores, tá certo? A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos do município de Xangri-Lá e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do prefeito. Ou seja, de toda essa bandalheira aqui, o que vocês têm a entender com isso? Ninguém no município pode ganhar mais que o prefeito em se tratando de remuneração, a não ser as verbas indenizatórias que a gente já vai ver, tá? Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Se tiver, por exemplo, um cargo de assistente administrativo aqui no Poder Executivo e um cargo de assistente legislativo na Câmara de Vereadores, eles podem no máximo ser equiparados em questão de salário, mas não pode o pessoal do Legislativo ganhar mais do que o do Executivo, porque está vedado aqui então pelo inciso 12 aqui do artigo 7º-A, né? O 8º fala então que, o inciso 8º fala, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias na iniciativa privada para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Não pode, por exemplo, as empresas privadas do município estão pagando para os seus assistentes administrativos R$ 2.500 por mês e o município está pagando R$ 1.800. Então vamos equiparar ao ramo privado. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A remuneração do serviço público do município é uma coisa, remuneração da iniciativa privada é outra, tá? Não existe esse tipo de vinculação ou equiparação, tá? O 14º fala então os acréscimos pecuniários din-din, né, os acréscimos em dinheiro, percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Isso aqui é muito simples, né? Se tu tem um salário base de 1.000 e tem um acréscimo de insalubridade de 20%, tu vai ter então a remuneração total de 1.200. Qualquer outra coisa que seja baseada em porcentagem do teu vencimento, não vai ser sobre os 1.200 que já foram transformados, vai ser sobre o 1.000 que é o que começou, aquele vencimento base, tá? Então tudo vai ser de acordo com o vencimento base e não com a remuneração final, tá certo? Próximo. 15 fala, os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 desse artigo, e nos artigos 39, 4º, 150, 2, 153, 13, 153, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal. O que são esses aqui? São os tetos remuneratórios, né? Então, os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado os limites que existe tanto nessa lei quanto na própria Constituição, que no caso seria o salário do prefeito, e na Constituição daí tem o salário do governador, o salário do presidente e tudo mais. Vocês podem ver esses artigos aqui, esses incisos na Constituição, que vocês vão ver que é mais ou menos isso. Ressalvado os limites constitucionais, os limites da lei orgânica municipal, ele é irredutível. Então, tá certo? O 16 fala que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 9º. E a de 2 cargos de professor, tá?
pode fazer então 2 cargos de professor, o servidor pode ter 2 cargos de professor, um de manhã e outro de tarde, por exemplo. A de um cargo de professor com outro de técnico ou científico, por exemplo, esse professor ele pode dar aula de manhã e à tarde exercer uma função de técnico contábil, ou pode ser advogado, pode fazer alguma coisa assim. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissionais regulamentados. Com profissões regulamentadas. Então assim, ó, o que é isso? Significa se for um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, um ginecologista, alguma coisa assim, ele pode ter 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde. Pode ser acumulado então até 2 cargos, tá certo? 17º fala, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Então, tudo que onde tiver dinheiro público envolvido, pode ter certeza que tu está impedido então de assumir aquela função. A não ser, claro, que tu tenha um vínculo externo com alguma empresa privada, né, que tu concilie com o teu horário de trabalho. Aí não diz respeito ao município que tu faz na tua vida privada. O que diz respeito ao município é somente o tempo que tu está ali dentro do município trabalhando ou recebendo, no caso recebendo mesmo o salário, o vencimento, a remuneração através do próprio município ou outros órgãos ou entidades da administração pública, tá? O 18º fala que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Então, a parte da administração fazendária e os servidores fiscais eles vão ter precedência, então, em relação aos outros servidores de outras áreas, tá? O 19º fala, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação, certo? Então, assim, ó, só pode ser lei específica, então, para ser criada então, uma autarquia ou autorizada a instituição de uma empresa pública, tá? Certo? Ou sociedade de economia mista ou fundação, né? No caso, nesse último caso da fundação, eles vão definir então as áreas de atuação dessa fundação, certo? 20 fala que depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, tudo tem que ser autorizado legislativamente e tudo mais para que não haja esse tipo de situação aqui sem nenhuma autorização legislativa, tá certo? 21, então, 21 fala então que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que é isso, então? Tudo que for na medida do possível que possa ser então contratado por licitação é então feito por licitação pública. Por quê? Porque é mais econômico para o município que as empresas disputem quem tem aquele menor preço, né, que ofereça uma proposta mais vantajosa para o município, do que o município simplesmente dispensar essa licitação e tu contratar qualquer coisa a qualquer preço. Então isso fere o princípio da economicidade, né? Então é necessário que se haja então a licitação para que tenha certeza que o município pagou o mínimo possível por aquele objeto, tá certo? O 22 fala que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, certo? Então, não se coloca isso como uma forma de campanha política. Isso aqui vai ser, então, simplesmente publicando aquilo que realmente foi feito, falando em fatos e não em crescimento pessoal e político de alguém ou de algum partido, tá? O 23 fala que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente. O que vai ser regulado, então, pela lei?
as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Então, tudo isso, né, essas reclamações aqui, né, são aquilo o município, no caso, né, o poder público, ele vai ouvir a opinião do usuário, né? O usuário, esse cidadão, ele vai ter o direito de se manifestar e dizer, né? Olha, não estou sendo bem atendido ali em determinada situação e tal. Então, isso é assegurado, tá? O B fala, o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos do governo, observando o disposto no artigo 5º, o 10 e 33 da Constituição Federal. Isso aí, então, eles têm direito aos registros administrativos e informação sobre atos do governo por questão de transparência, por questão do princípio da publicidade, né, o princípio da publicidade, né, que dá então aos usuários, ao cidadão, então, né, o direito de ter então essas informações sobre os atos e tudo mais do governo, tá? A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo, o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Então, assim, ele pode representar, né, contra a negligência ou abuso, né, de poder ou de cargo, alguém que não tenha sido negligente ou abusivo no agir, né, do emprego ou função pública. Tá? Ele pode, então, representar, o usuário pode, então, representar contra isso, certo? O 24 fala que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e graduação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O que significa? Suspensão dos direitos políticos. Perde por um tempo o direito de votar e ser votado, por exemplo. A perda da função pública. Se está ali trabalhando, vai perder o carguinho, coisa mais linda, vai para casa, vai procurar emprego no ramo privado. A indisponibilidade dos bens. Se a pessoa comprou uma casa ali e foi com dinheiro público e está sob investigação, alguma coisa assim, vai ficar indisponíveis esses bens até o final do processo, podendo então ir a leilão e ressarcir o dinheiro ao erário, né? E o ressarcimento ao erário, que no caso tem a mesma questão da indisponibilidade dos bens, né? Que vai segurar para depois poder leiloar e ressarcir o erário, mas o ressarcimento ao erário já é um item separado, que se a pessoa tiver o dinheiro na mão, ela paga então e ressarce ao erário aquilo que ela, né, causou de prejuízo. Né? Na forma de graduação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal, no caso ele pode entrar na esfera penal e ser preso ainda, tá certo? O 25, então, pessoal, fala que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que significa assim, ó? Durante a prestação de um serviço público, vamos supor, um corte de grama, né? O servidor, ele bateu lá numa pedra, sem querer, com aquele cortador de grama e quebrou, estilhaçou o vidro de um carro. A prefeitura, no caso, ela tem o dever de ressarcir esse prejuízo causado por esse servidor, tá? Aí, o direito de regresso? É verificar se esse servidor, ele agiu, né, com dolo ou culpa, né? Se foi apenas um acidente ou se foi dolo ou culpa, se ele foi negligente, se ele não cuidou e tudo mais, e ele pode vir a ser responsabilizado e ter que pagar por esse prejuízo que a administração teve, mas o terceiro recebe igual a indenização, independente de qualquer coisa, porque foi durante o serviço prestado pelo município. Mas aí o que acontece? Em caso de dolo ou culpa do agente público, ele vai então retroativamente pagar para a prefeitura, vai devolver esse dinheiro que a prefeitura já ressarciu ao terceiro, tá certo? O 26 fala que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Então, existem
situações, né, em que vai ser necessário isso aí, tá, pessoal? Agora a gente vai ver os exercícios de fixação para ver o que a gente aprendeu na aula de hoje e ver se a gente já está pronto para responder questões desse tipo nas provas, tá certo? Vamos lá! A questão número 1 fala que o prazo de validade de um concurso público realizado pelo município de Xangri-Lá será de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos? Pode até ser, mas não é bem assim que está na lei, tá? 1 ano, prorrogável por mais 1 ano? Também pode ser, mas não é bem assim que está na lei. Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Tá certo, é a letra C. Por que não é a D? Até 2 anos improrrogável, tá errado, porque é prorrogável uma vez por igual período. E até 2 anos, prorrogável por 1 ano, também tá errado. Resposta correta, a letra C. Vamos lá, próximo. 2. A remuneração de um servidor do município de Xangri-Lá não poderá exceder o subsídio mensal em espécie de quem? Do prefeito, né? Então, resposta A, do prefeito. O servidor não pode ganhar mais do que o prefeito, é aquele limite lá, certo? 3. Os atos de improbidade administrativa importarão em certas sanções. Assinale a alternativa incorreta. Suspensão dos direitos políticos? Certo. Perda da função pública? Certo. Perda dos direitos políticos? Aí não, pessoal. Não é perda dos direitos políticos, que a pessoa só perde direitos políticos com alguns casos bem específicos lá da Constituição. Então, quando a gente for ver essa parte da Constituição, nas aulas de direito constitucional, se for realmente cair na tua prova, né, não sei se vai se encaixar dentro do teu conteúdo que tu está estudando, essa parte de direitos políticos, mas caso isso caia, a gente vai ver lá nas aulas de direito constitucional, vai ver os casos de perda dos direitos políticos. Mas não é uma sanção feita a servidor público, porque é só no caso de suspensão, então, dos direitos políticos. Perda não, tá? O D, então, ressarcimento ao erário também é uma das formas de sanções, né? E indisponibilidade dos bens também tá certo. Então, resposta à letra C que está incorreta, tá certo? Vamos lá. E é isso aí. Na aula de hoje foram só 3 questões mesmo. Isso aí, nós tivemos uma boa teoria. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.